E aí, meu fera, tudo bacana? O Sandrão também tá tudo bacana. Que bom que você está aqui para dar continuidade à nossa revisão do SESMAC, falando agora dos assuntos de físico-química, né? Vamos começar falando de soluções. Lembrando que, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, vai ter playlists diferentes. Playlist para Química Geral, revisão SESMAC Química Geral, revisão SESMAC Físico-Química, revisão SESMAC Química Orgânica, certo? Então vão ser revisões, eu vou dividir em playlists. Se você está no site, se você está assistindo quimicacomsandrão.com.br, você vai baixar o material aí, está vindo as videoaulas, devem estar todas em sequência, certo? Igual a YouTube. Bacana? Bom, falando de soluções, a nossa questão aí é sobre lei de Henry, certo? Sobre dissolução de gases. Então foi uma questão do SESMAC, Medicina 2020/1. Beleza? Então vem com o Sandrão e vamos resolver essa questão aí. Vamos lá. Olha só, ele fala o seguinte: os gases na atmosfera terrestre, como oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono, também são encontrados dissolvidos na água dos mares e rios. O O2 é o mais importante em águas naturais, devido à sua aplicação como agente oxidante de resíduos e matérias orgânicas. Presente em ambientes marinhos e na respiração dos peixes, a equação química que representa a dissolução do oxigênio na água está representada. Então eu tenho o O2 que se dissolve na água. Aqui quer dizer aquoso, viu, galera? Então vamos lá. A dissolução do O2 em ambientes marinhos depende da pressão e atmosfera. Acerca disso, foram realizadas algumas observações comparando-se a concentração de O2 em dois lagos diferentes, certo? Então vamos lá. Letra A. A dissolução do O2, considerando que em ambos os lagos estão sobre a mesma pressão atmosférica, é maior para o lago de maior temperatura. Não, se você aquecer em maior temperaturas, a dissolução vai ser menor. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre dissolução dos gases para você entender, tá? Ó, vamos supor que eu tenho um recipiente aqui, certo? Esse recipiente tem um êmbolo aqui. Aqui dentro, eu vou fazer maior, tá, galera? Vou fazer um pouquinho maior aqui. Deixa eu riscar aqui só para ele abrir mais espaço para mim, tá vendo? Bom, então vamos supor que eu tenho aqui um recipiente. Preste atenção nessa aula que é muito bacana, certo? Eu tenho aqui a água. Aqui em cima eu vou botar um êmbolo, beleza? Como um êmbolo de seringa. E aqui eu vou botar gases. Vamos supor que eu tenho os gases aqui, verdinho, tá vendo aí? Verdinho, beleza? Vou aumentar para ficar visualmente massa para você. E aí eu tenho aqui uma certa quantidade de gás. Se você, dissolvido, né? Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho O2, O2 gasoso, e aqui eu tenho O2 aquoso, certo? O2 aquoso. Se você fizer uma pressão e empurrar esse êmbolo para baixo, o que é que vai acontecer? Esses gases só tem que ir para onde? Esses gases só tem um lugar para ir, meu amigo. Eles só tem como se dissolver no líquido, beleza? No caso aí, fazer uma comparação que seja, vamos supor que aqui seja a água, né? H2O. Certo, meu fera? Por quê? Quando você empurrar esse êmbolo aqui, vou fazer do mesmo tamanho para você ter uma ideia visual, certo? Quando você empurrar esse êmbolo aqui, Sandrão, empurrei o êmbolo um pouquinho mais aqui, certo?
O que é que vai acontecer, meu filho? Esses gases que estavam aqui entre o líquido, que estavam nessa região aqui, ó, entre o líquido e o êmbolo, eles vão para onde? Eles não têm para onde ir, meu jovem, a não ser ir para onde? Para dentro do líquido. Então, quanto maior a pressão... Eita, os pontinhos saíram risco agora. Quanto maior a pressão, fazendo aqui a pressão, maior é a solubilidade. Certo? Então, a solubilidade aumenta com o aumento da pressão. Logicamente, eu posso até fazer uma afirmação para você aqui agora. Eu sempre gosto de dar essa aula, que é o seguinte. Vamos supor que você tem aqui 2 laguinhos. Certo? Beleza? Um laguinho ao nível do mar. Outro a 3.000 metros de altitude. Certo? Então, tem aqui 2 laguinhos. Está aqui o laguinho. Aqui está o peixinho. Certo? O peixinho. O peixinho está feliz. Certo, galera? Beleza. Tá vendo aí? Tá visualizando? Bacana? Ok. E você vai ter uma certa quantidade. Lembrando, vamos fazer de conta que a temperatura é a mesma, tá? A temperatura em 1 e a temperatura em 2 são as mesmas. Temperatura 1 é igual a temperatura 2. E aí, o O2, ele vai se dissolver para que esse peixinho possa respirar. Eu pergunto a você, em qual dos 2 lagos tem maior pressão? Preste atenção, em qual dos 2 lagos aí, desculpa, tem maior pressão não, tem maior quantidade de O2 dissolvido? Ora, meu jovem, aquele, você sabe quanto maior a altitude, eu vou ter aqui, ó, do mesmo jeito que eu tenho um T1, eu vou ter a pressão 1 e eu vou ter a pressão 2. Você sabe muito bem que a pressão em 1 é maior que a pressão em 2. Não é isso aí? Lógico, quanto maior a altitude, o ar vai ficando rarefeito, a pressão vai diminuindo. Então isso quer dizer que eu tenho mais O2 dissolvido no laguinho ao nível do mar do que no laguinho lá em cima. Isso se a gente considerar a mesma temperatura, ok? Agora, se a gente manter a mesma pressão, desculpa aqui, se a gente manter a mesma pressão, observação do Sandrão, observação do tio Sandrão. Se eu tenho 2 lagos e a pressão num lago é igual à pressão do outro lago, se a temperatura 1 for maior que a temperatura do lago 1 for maior que a temperatura do lago 2, logicamente a solubilidade do O2 em 1 vai ser menor que a solubilidade do O2, eu já botando SO2, ó, a solubilidade do O2 no lago 2. Então aqui, ó, se as pressões forem iguais, lago 1, lago 2, mas a temperatura do lago 1 é maior que a temperatura do lago 2, a solubilidade, logicamente, vai ser menor, ou seja, eu tenho menos partículas de O2 dissolvidas naquele lago. Então aqui ele falou o seguinte, a dissolução do O2, considerando que ambos os lagos estão na mesma pressão atmosférica, se os dois estão na mesma pressão, é maior a solubilidade do O2, mesma pressão, é maior para o lago de maior temperatura. Não, é maior para o lago de menor temperatura. Então esse é falso. Certo, galera? Beleza? Vamos fazer o 2. Ao medir a concentração do O2 em ambos os lagos, o lago sob maior altitude, ou seja, mais alto, apresenta maior concentração quando apresenta a mesma temperatura. Foi a aula de Sandrão agora. Né? Quanto maior a altitude, menor a pressão. Então você tem menos O2 dissolvido, menos gás dissolvido. Falso também. Comparando os 2 lagos, terceiro, em mesma pressão atmosférica, um lago de clima
de clima temperado apresenta maior concentração de O2 em um lago de clima tropical. Aí você vai falar, essa não, eita pega, tive que misturar aí geografia, você vai lembrar o seguinte, vamos lá. Clima temperado, o clima da Europa, aquele clima que vai de -3 a 18 graus Celsius. Clima tropical, a gente mora onde? Num país tropical, então a gente já sabe que é um clima mais quente. Então, nós estamos, o clima temperado seria um clima mais frio e o clima tropical seria um clima mais quente. Onde é que você tem O2 mais dissolvido? Comparando dois lagos sobre a mesma pressão, um lago de clima temperado, que é uma temperatura menor, apresenta maior concentração de O2. Verdadeiro. Isso aqui está verdadeiro. Então, galera, veja que, mesmo assim, se você soubesse 1 e 2, você já responderia. Então, a letra correta é a letra B. Questão muito massa dessa prova do SESMAC desse ano aí. Bacana? Vamos para as próximas. Vamos lá.